Evangelho, segunda-feira da 14ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus ainda estava falando sobre essas coisas, veio um chefe, aproximou-se dele, inclinou-se profundamente e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. A mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 14ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, retomamos a nossa meditação ao 9º capítulo do Evangelho de São Mateus e damos prosseguimento ao texto onde ouvimos a pregação de Jesus realizada ao longo da região da Galileia, em que Jesus realiza, durante a sua pregação, 10 milagres. Falávamos que estão divididos em 3 grupos. Hoje ouvimos 2 milagres do 4º grupo. Os mesmos milagres que ouvimos no domingo da semana passada na narrativa de São Marcos. Eles aparecem colocados por São Mateus no meio do 9º capítulo. Jesus, enquanto está fazendo o ensinamento a respeito do jejum, é interrompido. Não exatamente interrompido. Jesus completa o seu ensinamento com a imagem dos odres velhos e novos, do vinho novo colocado em odres novos e vinho velhos em odres velhos. Dessa forma, o Senhor chama os seus interlocutores a uma passagem, a uma transformação, a receber a boa nova do Evangelho em um coração renovado. Não podemos ignorar que o Senhor veio nos ensinar a viver a plenitude da lei, que é o amor, como ouvimos no Sermão da Montanha, ou seja, nas meditações que nos acompanharam do 5º até o 7º capítulo. Então, é como que se o Senhor fizesse agora, ou seja, Mateus compõe desse modo, colocando agora nessa passagem para o grupo dos últimos 4 milagres que são relacionados às obras que Jesus está consolidando pela pregação do Evangelho. As pessoas vêm até ele, vêm até o Senhor. A característica desse grupo, ou seja, desses últimos milagres, é que as pessoas se apresentam ou são apresentadas diante dele em base ao que ouviram a respeito do Senhor. Essa é uma marca importante aqui para nós. O Senhor tem anunciado a boa nova do reino dos céus e os homens estão acolhendo esse anúncio. E como bem o sabemos, ninguém vai ao Filho se não for conduzido pelo Pai. O que significa que o coração de cada um desses personagens que são apresentados por Mateus, os mesmos personagens foram apresentados por Marcos e também por Lucas. Lucas, inclusive, e Marcos deram um nome ao chefe da sinagoga, de Jairo, enquanto a mulher que sofria do fluxo de hemorragia, o fluxo hemorrágico, nós não sabemos o nome dela. Então, cada um desses personagens estão vivendo aquilo que Mateus colocou na conclusão do
deixa o padre ver aqui, do 17º versículo do 9º capítulo. Nem se põe vinho novo em odres velhos, caso contrário, se estouram os odres e se perde o vinho novo. Então, vinho novo em odres novos. Todos eles estão recebendo o anúncio do reino dos céus, estão recebendo o vinho novo e estão vivendo uma passagem, uma transformação do coração velho para o coração novo. O que isso significa? Significa que eles estão abandonando o Antigo Testamento? Não, não. Significa que eles estão acompanhando a realização, ou seja, a plenitude desse anúncio que foi entregue aos patriarcas, que se consolida agora em Cristo. Um coração que se deixa conduzir por Deus no caminho da verdade. Um coração que se deixa instruir pelo Senhor para receber a boa nova do Evangelho. Isso é importantíssimo, meus irmãos. Assim como nos foi entregue a fé, o Senhor quer preparar o nosso coração para que possamos viver à máxima potência o dom que recebemos. O Senhor não nos entrega nenhum dom e nenhuma graça para a mediocridade, ou seja, para estar ali, né? Bom, deixa aí, a gente vai fazendo o que dá, o que pode. Não, não. Sede santos como o vosso Pai é santo. Então, o Senhor, quando entrega um dom, o entrega com a máxima excelência e quer preparar o nosso coração para viver essa máxima excelência contida naquele dom. Jesus, Deus, sempre se entrega por inteiro. Isso é muito forte e significativo para nós, porque somos hábeis em estabelecer medidas na nossa entrega. Jesus se entrega por inteiro, porque Ele cuida daquele a quem Ele se entrega. É claro que na nossa fragilidade e por conta da inclinação ao pecado, em vista de uma vida marcada ainda por tantos sinais deixados pela experiência do pecado, mesmo depois da confissão, o nosso coração ainda sabe se orientar ao pecado, por isso depois da confissão nos entregamos a um exercício de maior disciplina e de penitência, porque o perdão nos foi concedido, mas ainda sabemos muito bem como dar vagas e margens para voltar às condições de antes. Os nossos olhos não deixaram de se apaixonar pelas coisas que nos atraem ao desejo do amor próprio. Então, pela confissão nos foram perdoados os pecados, mas ainda temos um exercício interior tão bem edificado, né? Do gosto pelas paixões, da orientação dos nossos afetos e dos nossos sentidos para aquilo que nos satisfaz mais do que para aquilo que é agradável aos olhos de Deus, que vai ser preciso talvez uma inteira vida de disciplina e de penitência. Não é sem razão que Nossa Senhora fala continuamente sobre a penitência, não é sem razão que os santos nos ensinam o caminho da penitência, e não é sem razão que ninguém é santo sem penitência. Por quê? Porque é necessário, meus irmãos. Ou a gente ainda tem dúvidas disso, né? Quanto o nosso coração, os nossos afetos, os nossos sentidos, com facilidade, se orientam na direção que não é aquela agradável ao Senhor. Mas o Senhor sabe disso e vem em nosso socorro para nos ajudar. Mas se eu e você não tomamos a decisão, não fazemos a escolha de seguir esse itinerário penitente, a palavra é pesada, né? Quando a gente fala de penitência, dá até um arrepio, parece que, nossa, agora a gente vai viver mal e vai viver desconfortável para o resto da vida. Bom, eu não sei se era isso que diria a minha irmã se perguntassem a ela, a Santa Teresinha. Bom, sua vida é uma vida de desgostos? Ela continuamente fazia tudo com amor apaixonado pelo Senhor. Quando a gente descobre, ou quando a gente finalmente conhece e declara aquilo que tem a centralidade na nossa vida, deixar aquilo que não nos ajuda a viver bem o que escolhemos para nós é uma alegria, não é um peso. Mas é preciso que, amando, eu escolha e escolhendo, estime
porque amando e estimando, deixar tudo aquilo que me impede de viver bem o que amo e o que tanto estimo vai ser um prazer e não um desprazer. Agora, por isso o Senhor nos entrega o vigor do Espírito Santo e vem o nosso socorro para que a gente saiba amar os dons que recebemos e aprendamos pouco a pouco, através da vida de comunhão e olhando o exemplo dos santos e vivendo aquilo que o Senhor nos oferece por meio da Santa Igreja, aprendamos a estimar o que amamos. E dessa forma conseguimos então viver o itinerário de penitência, que na verdade não é outra coisa que educar ou reeducar o nosso coração a desejar o que vem de Deus e, amando e estimando isso, escolher para nós como tesouro único da nossa vida, como a pérola preciosa pela qual vendemos todas as coisas para ter só ela. Como vai nos ensinar São Paulo, como vão nos testemunhar tantos dos nossos irmãos e irmãs convertidos pela pregação de São Paulo, né? Então, os personagens dos milagres no Evangelho de Mateus já estão vivendo esse itinerário. Por isso a narrativa ela é mais enxuta. Vocês perceberam essa diferença em relação à narrativa de Marcos? Pois é uma narrativa mais enxuta. E não só mais enxuta, ela tem um passo de riqueza a mais. Vocês repararam como Jairo, aqui o nome não é falado, se fala só o chefe da sinagoga? Pegando o versículo 18, vamos dar uma olhada lá. Enquanto Jesus lhes falava sobre essas coisas, veio um chefe e prostrou-se diante dele, dizendo: minha filha acaba de morrer. Enquanto em Marcos ela está morrendo, ele vem buscar o profeta, ou aquele que tem sobre si a unção de profeta. Aqui ele vem buscar alguém, quem como Deus, alguém que poderia realizar algo que só Deus pode realizar. O que significa que Mateus está nos mostrando o germe do odre novo. Minha filha acaba de morrer, mas vem. Ou seja, esse mas vem traz para a gente essa certeza. Ela acaba de morrer, mas em ti está presente a autoridade daquele que é mais forte do que a morte. E aqui a gente lembra dos livros sapienciais que dizem de maneira muito clara que o amor é mais forte do que a morte. Livro da sabedoria. Então aqui está o reconhecimento de que com Cristo, em Cristo, se encontra a autoridade do próprio Deus. Mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. A imposição das mãos, como nós já tivemos a oportunidade de falar em outros momentos, é um gesto extremamente importante na tradição de Israel, mas que significa tomar parte também sobre a realidade do outro. Só Deus tem o poder de tomar nas mãos a morte e restabelecer a vida. Só Ele tem o poder de chamar à vida todas as coisas e de restituir a vida àquilo que foi destituído, aquela realidade ou aquele ser a qual ela foi destituída. Então ele está reconhecendo aqui que em Cristo há a presença da autoridade divina e a presença que é própria de Deus. Mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. Qual é ainda o passo que falta, Padre? Falta para a completa profissão de fé, digamos assim, se a gente olha agora com atenção, vocês lembram que o soldado romano, o oficial romano, o centurião, que tem o seu servo enfermo, ele diz ao Senhor que bastaria-lhe apenas uma palavra. Ele conhece a tradição de Israel, conhece o significado e conhece o agir dos profetas. Muito provavelmente era conhecedor também da tradição vinda da instrução dos patriarcas. Entretanto, ele dá um passo à frente. Ou seja,
diante do próprio Deus, ele tem toda a autoridade e poder sobre si. Basta uma palavra. E nós tínhamos feito aquela meditação sobre o gesto de amor que, reconhecendo que ele era um judeu, se entrasse na casa de um romano, de um pagão, né, isso traria a ele o dado de impureza legal, e ele não queria que o mestre passasse por isso, mas reconhece que nele tem a presença do próprio Deus, pede, basta uma palavra. Basta uma palavra. Jairo, por sua vez, aqui no Evangelho de Mateus, acompanhando o que pede no Evangelho, na narrativa de Marcos e de Lucas, pede que o Senhor venha e imponha as mãos, cumpra um gesto tipicamente conhecido do agir profético. Então significa que ele reconhece, mas ainda está nessa passagem. É delicado esse detalhe, mas ao mesmo tempo um detalhe tão significativo, porque olhamos com tanto amor e amabilidade a experiência desse pai que, chegando diante do Senhor, confessa a sua dor, declara a sua dor e diz, muito parecidamente com o primeiro milagre, no início dos 10, vocês se recordam? Do leproso que vem diante de Jesus e diz, se queres, tem o poder de curar-me, de purificar-me. E o Senhor diz, eu quero. E nós falávamos na nossa meditação a beleza da fé desse homem que tinha tanto a querer, mas quis o que Jesus quisesse para ele. Quero, Senhor, o que tu queres para mim. Aqui o chefe da sinagoga entrega as dores ao Senhor, mas pede que o Senhor faça algo por ele e o leva até a sua casa. Então, se a gente aproxima o testemunho dos dois, vamos ver como o testemunho daquele leproso era de uma fé mais elevada, de um ato de entrega maior. E aqui a gente chega no ponto. O passo que está faltando é essa entrega maior diante do Senhor. E isso nos faz recordar a meditação que fizemos há poucos dias atrás, falando de São Tomé, que estabeleceu uma condição para ter fé. E Jesus então vem ao encontro dele e ajuda Tomé a não colocar condições para declarar a sua fé, para acolher o testemunho do Senhor. E desse modo, Tomé recebe o Senhor e professa aquela realidade divina que está ali, tocando a realidade humana. Lembram de São Gregório Magno? Trocando a realidade humana, né? Tocando a carne do ressuscitado, tocando uma realidade humana, professa uma realidade que não viu. Tocando uma realidade que viu, professa aquela que não viu. Tocando a realidade humana, professa a realidade divina. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, belíssima aquela meditação. E esse passo é aquele que Jairo ainda precisa dar. E dessa forma Mateus está levando a gente no itinerário. Mas é entre ver Jesus como profeta e reconhecer em Jesus a presença da autoridade do próprio Deus que se cumpre sobre ele, é um passo importante. E acontece que Jesus, durante o caminho até chegar à casa de Jairo, vem interceptado por aquela mulher que sofria do fluxo hemorrágico, que nós conhecemos também a história, já ouvimos na meditação do 13º domingo. Enquanto ia a mulher que sofria, pensou, aproximou-se por trás dele, tocou a orla de sua veste. Aqui na narrativa de Mateus desaparece a multidão, desaparece o comentário dos discípulos e desaparece também aquele gesto de Jesus que procura, que chama. Lembra que nós falamos isso na nossa meditação? Chama a mulher a ter a coragem de declarar o seu testemunho. E isso edifica uma experiência de fé no coração de Jairo, segundo a narrativa.
de Marcos, que queria nos ajudar a compreender essa passagem, esse crescimento na profissão de fé. Aqui, a mulher adere à experiência de fé que está acontecendo no primeiro milagre. O segundo milagre ele acontece dentro do primeiro milagre como uma confirmação dessa passagem que Jairo está vivendo. Há uma maior entrega e confiança no Senhor. Será bastante que eu toque a sua veste. Ela também espera um gesto, tocar a veste. Não precisaria tocar a veste. O Senhor poderia curá-la, bastaria a fé. Se a gente pega agora a luz de novo do testemunho de Tomé, uma condição, né? Ter uma fé que não estabelece condições. Mas, ao mesmo tempo, não se trata aqui somente de uma condição, mas que o Senhor me confirme com os gestos que são necessários para que eu fique firme na fé. Por isso o Evangelho de hoje é um Evangelho que nos ajuda a pedir ao Senhor: Senhor, dai-me forças. Confirma, Senhor, com a sua graça, o vigor da minha fé. E aí a gente coloca a pergunta, mas será que ele nunca confirmou? Será que ele confirma cotidianamente e a gente não tem estado atento a isso? Ótimo. Se essa pergunta nasceu, ela é bem-vinda. Por quê? Primeiro, nós devemos pedir sempre que o Senhor confirme, porque reconhecemos assim a nossa fragilidade e compreendemos que, sendo um dom de Deus a fé, também é por meio do seu socorro e da sua assistência, como falamos no início da meditação de hoje, que a gente vai viver a plenitude do dom e da graça que o Senhor nos ofereceu. Como é bom recordar isso e dizer quantas vezes for necessário para que a gente não precipite nem no orgulho e nem pela vaidade ou pela soberba a gente venha escorregar lá na frente. É importante que a gente tenha isso e repita quantas vezes for necessário. Eu dependo de Ti, Senhor, e dependo do Seu socorro. Então, vem em meu socorro e confirma, Senhor, a minha fé. Eu preciso dos sinais que deem vigor à minha fé. Mas, ao mesmo tempo, como já falamos numa outra meditação, esse é o primeiro passo, é a gente não passar aquela atitude infantil de não querer crescer. Em alguns momentos, vai ser exigido de nós coragem e firmeza. E em muitos momentos nós vamos ter que declarar a nossa fé com coragem e com firmeza. Senão a gente fica esperando sempre que Deus venha socorrer e rogamos para nós o direito de sempre poder cair. Já reparou quantas vezes a gente vai para a confissão convencidos a respeito do pecado e de que é preciso entregá-lo ao Senhor e é preciso receber o socorro da graça de Deus para que o nosso coração reencontre a paz, mas não tão convencido assim de abandonar em definitivo aquilo que vamos confessar. Atenção, isso acontece. Porque na hora que a renúncia exige da minha parte uma luta, eu não estou tão disposto assim a lutar com sacrifício. Lutar sim, mas com sacrifício não. Lutar sim, mas com a perda, ou seja, aborrecer-me com mim mesmo, comigo mesmo, desgostar-me das coisas que às vezes percebo que o meu coração insiste em pretender para poder ficar só com aquilo que o Senhor me pede, me propõe, o que significa romper às vezes com uma experiência que de certa forma eu já domino, já me sinto confortável, já sei como lidar com ela, a passar a uma experiência que não conheço muito bem, como por exemplo uma experiência de ausência, de solidão, uma experiência de silêncio, uma experiência de humildade, de humilhação. São estradas que podem ser novas. E aquela estrada mais segura de uma companhia que
me dá suporte, aquela estrada mais segura de uma presença que não é um canto de altos e de elogios a si mesmo, mas ao mesmo tempo é uma certa compensação de mérito. Essas passagens que parecem não ser tão graves assim, já tão purificadas por um caminho espiritual, e tão possivelmente aceitas, se tornam interessantes, mas às vezes o Senhor quer me levar ao heroísmo dos santos, de repente não ter mesmo ninguém por perto. E aqui a gente volta no texto que ouvimos de São Francisco e voltamos ainda no texto que citei a respeito da perfeita alegria, também esse de São Francisco. E se o Senhor nos levar ao heroísmo de não ter ninguém perto de nós? Como levou São Maximiliano Kolbe ao heroísmo de entregar uma vida para anunciar o nome do Senhor através do Imaculado Coração de Maria. E assim o fez. E quando chegou o tempo da guerra, a recolher-se no convento e ajudar muitos de seus irmãos a não esmorecerem na fé e a permanecerem firmes. E o Senhor o levou então agora à solidão do campo de concentração e ali a acudir e acompanhar cada um daqueles homens sem poder celebrar a Santa Eucaristia, mas acompanhar na dor cada um daqueles que, como ele, estavam ali naquele campo de concentração, sendo conduzidos pela estrada da morte, anunciando o Evangelho àqueles que estavam perdendo a esperança e sendo um farol luminoso. E como se não fosse o bastante, o Senhor ainda o conduz à solidão do bunker para acompanhar aqueles 9 condenados para que não terminem os seus dias precipitando no ódio, no desejo de vingança e, quem sabe, no desespero ou na hostilidade contra Deus pelos sofrimentos que passavam. E como se ainda não fosse suficiente, foi o último. A gente olha agora, falando dessa forma, sobre a exigência, né? Olha as exigências de passagem que o Senhor foi apresentando à vida dele. Olha que grande heroísmo. Né? A que grande heroísmo o Senhor o conduziu. A gente admira o heroísmo de São Maximiliano, mas eu deixo Deus me conduzir por um caminho de heroísmo a esse ponto? Eu deixo Ele ir me tirando, ou seja, me amadurecendo, né, para o novo nascimento, que é o nascimento para a vida eterna, a entrada na Jerusalém Celeste. Eu deixo Ele me amadurecendo da forma como é agradável aos seus olhos, o que significa, por exemplo, o que pode significar uma série de perdas, uma série de passagens, uma série de transformações, de mortificações. Eu digo muitas vezes com um certo, querendo estabelecer um certo limite: Senhor, vai com calma, deixa até aqui que aqui está bom, pede mais não, porque a gente não fala assim, mas no fundo está passando essa ideia lá dentro, né? E hoje talvez o Evangelho venha nos trazer essa possibilidade. Qual, Padre? Ter a coragem de dizer: Jesus, vai avante. Vai até o fim, Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem preparado por mim. Falo isso com um frio na barriga, que o Senhor sabe bem, mas quem está aqui do meu lado nem imagina. Chega a dar aquele friozinho, parece que está passando um ventinho lá na coluna. E agora que está fazendo um pouco frio, né? A gente sente mesmo. A gente fala desse jeito, né? Fala para Ele. Vamos ter a coragem hoje de dizer para o Senhor: Senhor, eu quero tudo. Eu quero viver a plenitude do dom da fé. Senhor, modela a minha vida por inteiro, conduz na estrada que for agradável aos seus olhos, às últimas consequências da entrega do amor. E eu lhe digo isso de coração sincero, Senhor. Não consigo nem entrever aonde isso vai ecoar na história da minha vida. Estou olhando agora aqui com o Padre Fábio
a história da vida de São Maximiliano e realmente faz vir um frio na barriga dobrado. Eu não sei onde a minha vai chegar, mas eu te digo, Senhor, eu quero viver a plenitude da minha fé. Conduza-me onde o Senhor quiser me levar, mas eu quero viver a plenitude desse dom, sem estabelecer nenhuma condição e nenhuma medida de tá bom até aqui. Mas me conduz, Senhor, pois de Ti eu quero tudo e a Ti eu entrego tudo. E o Senhor recebeu a súplica daquela mulher, ele entregou a saúde, acompanhou Jairo até a sua casa, lhe restituiu a sua filha, e mais do que restituir a filha, entregou a Jairo a ocasião de fazer um passo a mais na fé e receber como odre novo o vinho novo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus e dos Santíssimos Apóstolos e do Santo Sacerdote, Santo Antônio, Zacarias, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.